Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que todos nós já praticamos isso. Sim. Mas a maioria, acho que 80% vai falar que não, nunca fez isso. Ou não faz. Inclusive, ele está fazendo isso quando diz que nunca fez. Exatamente. E você já deve saber o que é, né? Tanto por estar lendo o título aí, mas o episódio de hoje é sobre mentiras. E aí a gente... Na verdade, a ideia do episódio surgiu porque eu falei pra Débora que eu assisti uma série. E a série não tem nada a ver com mentira, assim, mas tinha uma coisa que me chamou a atenção. Que na verdade, assim, os extraterrestres estavam vindo aqui pra Terra. E aí eles estavam conhecendo, a partir de pessoas específicas, como que era a vida aqui na Terra. E eles descobriram que a gente mente. E aí, quando eles descobriram isso, eles ficaram incrédulos. E aí eles falaram que não podiam coexistir com uma espécie que mentia, porque eles nunca iam saber se a gente estava falando a verdade ou a mentira. Então, aí eles, tiveram a ideia de atacar os seres humanos por conta disso. E aí eu fiquei, com essa questão de como que é viver num mundo onde a mentira não existe. Você acha que é possível? Pensando no nosso contexto social, eu acho que não existe um lugar que ninguém nunca mentiu, que não existe a mentira. Uhum. Então, pra mim, minha resposta é obviamente não existe. E você acha que existe? Então, eu fiquei pensando assim, como que será que surgiu essa mentira, né? Pra gente pensar se existia um mundo sem. Mas eu acho que a mentira, ela tá muito linkada e ligada à questão da nossa linguagem, né? Então, a partir do momento que a gente se desenvolveu como espécie e adquiriu a linguagem, a gente também adquiriu a verdade e a mentira. Sim. Né? Também vem com um peso muito moral e tudo mais. Mas então, não sei, né? Como que seria esse mundo sem mentiras? E aí eu pensei assim que... Você não acha que a mentira também tem uma função meio social? Como assim? O que você quer dizer com essa função social? Tá, no sentido assim, que ela também serve para uma manutenção social. No sentido de a gente conta mentiras do tipo, se essa amiga vir te perguntar, cortou o cabelo, vem perguntar pra você se você gostou ou não. Só que você vê que ela ficou muito feliz. Só que você não achou que ficou tão legal. O que você faz? Eu não sou a pessoa que vai falar que ficou legal. Tá. Eu sempre vou devolver a pergunta, tipo, o que você achou? O que você achou do seu corte? E ela fala, eu amei, não sei o que, eu vou devolver pra ela. Uhum. Se ela falar que ela gostou, eu vou falar, legal, se você gostou, tá ótimo, tá lindo. Uhum. Mas eu não vou falar, tá lindo, tá perfeito, maravilhoso. Eu vou devolver e vou falar o que eu acho que é real. Porque eu tenho uma questão de... Eu não tenho tanta facilidade pra mentir em coisas que eu acho, assim... Nesse sentido. Eu acho que é muito superficial. Então eu não tenho facilidade pra mentir em coisas assim. Você mente mais nas coisas mais estratégicas, então. Obrigada por me chamar de mentirosa. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu acho que eu tenho isso, assim, um pouco, confesso. De se eu ver que a pessoa tá muito feliz e que a minha mentira não vai impactar em nada e que se eu dizer a verdade vai gerar um sofrimento muito grande pra ela, sabe? De frustrar e tal. Eu penso, não tem porquê, sabe? Uhum. Nossa, tá legal, você gostou do corte? Então isso que importa, então é isso. É que eu acho que é muito cruel você já chegar e falar, tá horrível, não gostei. Então, não te valorizou. A verdade também tem esse lado, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que saber dosar. Uhum. Porque senão, você falar a verdade, você vai machucar a pessoa, é melhor você omitir. Pronto. Uhum. Entendi. E já dentro disso, eu queria saber o que você acha de omitir. É a mesma coisa que mentir pra você? O que você entende com esse omitir? Omitir a verdade, você diz? Isso, omitir a verdade.
Eu acho que depende, né? Porque se a gente pensa no processo ali de falar a verdade é você descrever exatamente os fatos, acontecimentos, os pensamentos do jeito que aconteceu. Né? A mentira é você falar o que aconteceu de uma forma inadequada ou usar da invenção para criar coisas que não existiram. Então, não necessariamente a omissão da verdade seria uma mentira, se a gente for colocar dessa forma. Né? Você pode omitir uma verdade sem precisar inventar outra coisa. Então, por exemplo, nesse caso que você trouxe, você não fala que a pessoa está horrível. Você omite que você não gostou e devolve a pergunta. Sim. Né? Ah, você gostou? Então isso que importa. Você tá se sentindo bem. Então, nesse caso, você teria omitido ali. Sim. Né? Você não teria, assim, mentido de certa forma. Mas eu acho que uma coisa pode sim andar junto com a outra. Você pode omitir ali a verdade e inventar uma outra coisa. Aí você estaria usando as duas coisas juntas, assim. Sim. Faz sentido? Fez total sentido. E eu acho que isso cabe muito também, esse exemplo da omissão dentro de ambientes de trabalho, né? Porque no ambiente de trabalho, principalmente que tem um cargo superior, sei lá, um encarregado, é muito comum do subordinado desse encarregado chegar e falar: olha, o que vai acontecer? Eu vi uma movimentação diferente, o que está acontecendo? Muito provavelmente esse encarregado, ele não vai falar a verdade ali pra deixar todos os funcionários, tipo, a empresa tá tendo um corte. Ele não vai chegar e falar: tô tendo um corte e todos vocês vão ser desligados. Então provavelmente ele vai omitir de: olha, não sei ainda o que está acontecendo, ou mentir, né? Então acho que ele vai ficar entre esses dois, de: olha, tá tendo uma reunião, mas eu ainda não posso passar o que tá acontecendo, eu não sei ainda o que está acontecendo. Então eu consigo enxergar essa questão do omitir muito dentro desse contexto de trabalho. E é legal que você foi trazendo isso, e eu fui pensando o quanto que essa mentira também tem uma função de evitar conflitos, ou a manutenção até desse convívio social. Sim. Né? Então ela vem muito ali como um mediador, né? Como uma esquiva, nesse caso, né? Fugir de uma situação que é conflitante. Né? Isso vai gerar um caos generalizado se você ir para um setor inteiro e falar que todo mundo vai ser demitido, né? Tem que ter um tato, tem que ter um cuidado em falar isso. Então a mentira também vai servir nesses... Me parece que também serve para isso. Sim. Né? É que quando a gente vê a palavra mentira, eu acho que a gente atribui muito uma conotação negativa, né? Sim. De mentira só é prejudicial. E também né? Sim. Só que ela não é só prejudicial, não é apenas prejudicial. Ela tem a questão dessa manutenção, de evitar um conflito maior nesse momento até a verdade ser exposta. Então eu acho que isso é muito legal. Não incentivando ninguém a mentir. Mas eu acho isso muito legal, porque eu acho que é por isso que a gente faz isso tão involuntário. Tipo, putz, mentir. E me surgiu aqui uma questão do porquê que a gente mente. Né? Eu acho que a gente pode pensar que a mentira ela é um comportamento aprendido. Né? Então a gente mente ou para evitar uma situação aversiva ou para conseguir alguma vantagem, algo em troca. Então quanto mais a gente vai mentindo e aquilo tem reforçadores, tem consequências positivas, mais a gente vai emitindo esse comportamento. E aí eu fiquei pensando assim, que essa mentira vem muito também desde a infância, né? Então, se a gente pensar assim, em alguns contextos da infância, como que a gente vai aprendendo sobre a mentira? Só que você foi falando e eu fiquei pensando tanto que também a mentira é instintivo. Porque, por exemplo, eu acho que quando a gente voltando para essa infância, eu acho que a gente vê muitos relatos de mães de crianças de 2 a 3 anos que traz: olha, meu filho tá terrível, ele aprendeu a mentir. Só que eu não consigo... Não me vem nenhum exemplo na cabeça de ver uma criança, por exemplo, da minha família, vendo um adulto mentindo
reproduzir uma mentira. Parece que aquilo foi dela, sabe? De preciso me livrar desse negócio que vai ser muito aversivo. Não quero apanhar, não quero ser castigado. Então, vou falar o contrário. Sim. Ele aprendeu que se ele mentir, ele não vai ter aquela consequência negativa. Então, eu vou usar dessa artimanha aqui pra fugir disso. Sim. Né? Então, é muito comum também a gente ver em famílias que têm pais mais autoritários, assim, a criança acabar mentindo, né? Sim. Pra até se livrar ali de possíveis broncas, do que aquilo vai gerar também. E inclusive, pra ter vantagens e tudo mais, né? Então, vamos pensar assim num caso. O pai fala pra criança não jogar videogame. Aí ela vai e joga videogame. Aí ela fala pro pai. E esse pai vai brigar com ela porque ela não deveria ter feito isso. A chance dela falar pro pai dela que ela jogou videogame novamente cai. Porque se ela falar, ela vai levar bronca. Então por que eu vou fazer isso? Sim. Então ele vai usar de outro jeito pra não levar bronca. E quanto que a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, né? E vai utilizando dessa mentira. Acho que você trouxe um negócio muito legal que é isso instintivo, né? Aprendido, assim. Tá ali dentro da nossa sociedade. Porque eu acho muito interessante que parece que todo mundo dentro da barriga fez um cursinho. Saiba como mentir em 3 passos. Porque realmente parece que é algo que é nosso, que é do ser humano. Porque, como eu disse no início, todo mundo já mentiu. Todo mundo que utiliza da linguagem, né? Porque a gente não dá pra classificar bebês dentro disso. Mas todo mundo que utiliza da linguagem já mentiu. Então eu lembro que quando eu era criança, eu mentia muito, não porque eu queria, mas porque eu era forçada. Então na minha casa tem campainha, minha casa é grande. Então tocava a campainha, quem ia abrir a porta era eu ou os meus irmãos. E aí às vezes vinha uma vizinha chata, minha mãe falava, se for fulano de tal, fala que eu não tô. Nossa, e como vai falar pra criança? Eu abria a porta, e aí, sua mãe tá? Não, ela não tá. Tá bom, então tchau. Fechava a porta e voltava, mãe, era fulana de tal. E às vezes minha mãe até brigava comigo, mas essa eu queria falar. Falei, mas você falou pra falar que você não tava. Como que eu ia saber? Só que quanto que isso parece que é cultural, né, de os pais corrigem muito os filhos de quando eles veem que os filhos estão mentindo, mas eles também reforçam essa mentira quando é pra benefício deles. De olha, fala que eu não tô. O telefone tocou. Eu tô cansada de atender o telefone. Eu ouvia muito da minha mãe. Tô cansada de atender o telefone. Fala que eu não tô. E aí eu tinha que falar, oi moça, minha mãe não tá. Que horas que ela volta? Ela não volta pra casa hoje não. Sabe, tinha que inventar alguma coisa. Contraditório, né? Porque ao mesmo tempo a gente é punido por fazer isso. Exatamente. E aí se eu mentisse por alguma coisa que era pra o meu benefício, eu era castigada. Então, parando pra pensar agora, imagine como que não é pra uma criança entender isso. De olha, quando é pra ela, eu posso mentir, mas quando é pra mim, eu não posso. E até ter um filtro de quando é certo e quando é errado mentir. Eu acho que essa questão é muito importante, né? Que quando... Onde que tá escrito? Cadê os termos de uso aqui da mentira pra falar pra gente quando é certo e quando não é mentira? Então, acho que a mentira, ela vem muito com essa função, assim, de evitar sempre conflitos ou ganhar vantagens em cima disso. Ela tem uma parte muito danosa, né? Mas ela também tem uma parte que serve para manutenção desse conflito, desse contato social, né? Ou até, sua mãe não queria atender o telefone porque ela tava cansada. Né? Então tudo bem, não ia causar grandes acontecimentos e sofrimentos derivados disso, assim. Então penso muito nessa função. A gente falou, né, que na infância essa mentira ela vem muito para benefício próprio, para fugir ali de algumas punições. Como que você acha que isso aparece na adolescência e na vida adulta, assim? Eu acho que, olhando para a adolescência, é uma fase muito difícil, porque o adolescente ele tá se encontrando no mundo, né? Então, eu quero fazer isso, eu sou desse jeito.
E eu acho que pra todo adolescente a adolescência é muito difícil. Porque tem muito esse conflito de mãe, eu quero sair com os meus amigos. A gente vai no shopping. E tem muita mãe que fala, não, você não vai. E como que eu falo pros meus amigos? Minha mãe não deixou eu ir pro shopping com vocês. Tá todo mundo indo. Então eu fico pensando muito nessa questão do benefício próprio. De, olha, já que ela não vai deixar, vamos no horário da aula. E aí a gente cabula a aula. A mãe de vocês sabe, mas eu cabulo a aula e vou com vocês. Então, eu acho que na fase da adolescência... Olha, você muito... tá se entregando aqui? Não, nossa, nunca temos fiz confissões. Isso. Nunca fiz isso, mas eu tenho uma amiga que ela fazia muito isso. Ah, tem uma amiga, É um clássico, né? A minha amiga... Mas enfim, a minha amiga ela fazia muito isso, porque a mãe dela não deixava ela sair. Eu podia sair desde que eu levasse o meu irmão. Ah, então, tá. Tem isso também, né? Sim. Então, eu vejo na adolescência muito essa questão, sabe? De eu preciso afirmar quem eu sou, mas os meus pais me impedem de fazer isso. Até porque o adolescente, eu vejo muito que eles têm isso de... Eu sou certo, eu sei o que eu estou fazendo da vida, eu tenho bagagem suficiente pra isso, então não vai dar nada de errado. Só que eles não têm realmente essa bagagem suficiente pra entender tudo o que pode acontecer em vir dali. Mas enfim, o tema não é sobre adolescentes. Mas eu acho que também tem uma questão que você trouxe, né? Que na adolescência a gente tá muito descobrindo quem a gente é. Então tem uma questão muito forte também de pertencimento. Sim. Né? Eu preciso pertencer a esse grupo. Então é normal a gente ver as pessoas aumentando histórias ou até mentindo pra conseguir permanecer ou se encaixar naquele grupo. Né? Então me parece assim que na adolescência e na fase adulta já começa a ter essa função social muito presente na mentira, né? Então vou ali ganhar um benefício, vou pertencer a esse grupo, vou me encaixar aqui, para isso eu posso ou não, né? Mas utilizar dessa mentira, assim. Eu tenho até um fato, né? Que aconteceu na minha adolescência. Que a gente tinha um amigo nessa fase, eu acho que era do ensino médio, que ele contava umas histórias meio assim, sem pé nem cabeça, né? A gente ficava assim, ué, mas não fazia sentido. Ele falava assim que a mãe dele tinha muito dinheiro, só que a gente mora todo mundo Sapopemba, né? Então assim, a gente suspeitava, ué, como assim muito dinheiro? Aí tava na época da faculdade, então a gente sempre conversava, o que a gente vai querer fazer com a faculdade e tudo mais. E ele falava, eu nem me importo, eu nem vejo isso porque eu vou fazer faculdade nos Estados Unidos. Só que começou assim, tantas coisas meio incoerentes que a gente foi começando a suspeitar e, sabe, deixar ele meio de lado, assim. Até que teve o estopim, que foi nas férias que ele falou que ele ia passar na casa da mãe dele de Miami. Aí a gente tá, né? Vai passar ali na casa dele. E aí uma amiga... E ele postava na época Facebook, não lembro, em alguma rede social. Sabe quando você digita assim, tipo, pôr do sol em Miami no Google? E aparece aquelas fotos, postava aquelas. A gente tá estranho. E aí a minha amiga viu ele andando ali num bairro que a gente frequentava. E aí ela questionou, mas você não tava lá, que não sei o que. Ele, não, é que eu tive que voltar, mas eu já tô indo de novo, sabe? Sempre dando várias desculpas, assim. Isso chegou até a chegar nos professores, assim, sabe? De falar que tinha realmente coisas muito estranhas ali, porque ele precisava mentir sobre tudo. E eu acho que era uma questão muito desse pertencimento, sabe? Então, se eu falar que eu tenho isso, ou se eu falar que a minha mãe faz isso e aquilo, cuida disso, as pessoas vão me dar espaço para pertencer aqui. E aí a função disso foi justamente o oposto, né? Porque quando a gente começou a perceber que ele fazia isso, todo mundo se afastou, né? Ninguém quer ficar com uma pessoa que mente o tempo inteiro. Então, como tem esses dois lados também, né? Eu acho isso interessante, que ele nem percebeu que ele tava afastando todo mundo, né? Tipo, olha, eu sou muito bom. Sim. Tipo, a minha mãe consegue comprar amigos pra mim se vocês forem embora. Porque ela tem muito dinheiro. Acreditava na mentira dele, né? E aí ele acabava vivendo dentro dessa fantasia de eu preciso fazer eles acreditarem que eu estou
em Miami que tudo isso é real. Mas o quanto que isso é triste, né? Sim. Não sei as razões pelas quais, né, ele fazia e nem se ele alcançou o objetivo dele fazendo aquilo. Mas realmente dá pra gente perceber esses dois lados, né? Da mentira aí também. E eu acho que na fase adulta é muito aquela questão que você começou falando do trabalho, né? Como que isso vai muito pra todos os meios que a gente vive, essa função social aí. Sim. E eu acho que cabe também dentro disso do pertencimento, né? Até na fase adulta. Eu acho que o adulto, ele é mais desencanado disso. Mas eu acho que ainda tem um pouco disso, sabe? Eu preciso ser sociável. Eu preciso ser... agradável, né? Isso. E eu acho que a nossa sociedade exige muito isso. Então, se você, por exemplo, tá numa empresa trabalhando e você é mais seletivo, você fica mais quietinho no seu canto, sei lá, introvertida, isso incomoda muita gente dependendo do ambiente que você tá. De, olha, que fresca. Nossa, ela tá ali sozinha, nem come com a gente. Então, tem muita gente que acaba mentindo ou se enquadrando em lugares que não lhe cabe justamente por isso. Porque se eu não me enquadrar aqui, eu vou ser mandada embora e eu preciso muito desse emprego. E é melhor mentir que eu estou gostando de estar aqui no meio dessas pessoas do que realmente falar a verdade e ser demitido. Então eu acho que para adulto tem muito mais isso de... eu não tenho o que fazer. E eu fiquei pensando, assim, com isso que você acabou de falar, o quanto que a gente tem dificuldade de lidar com consequências, né? E aí me parece que a mentira, ela vem muito pra gente tentar evitar essas consequências. Então a gente usa ela muito como um mecanismo pra se proteger. Sim. Sabe? Mesmo que a gente não sabe se você falar a verdade, o que vai acontecer, o que realmente vai acontecer. Né? Mas me parece que nessa antecipação das consequências e de lidar com consequências desagradáveis, que podem ser agradáveis, podem ser desagradáveis, enfim, a gente vai utilizando da mentira como esse escudo, né? Exatamente. Mas eu fiquei pensando muito também, você acha que o ambiente que a gente vive, ele favorece a mentira? O ambiente, você diz... trabalho, casa, família... Os ambientes que a gente vive, assim. Eu acho que favorece sim. Porque, por exemplo, eu cresci numa família muito rígida. Então, eu nunca fui de mentir tanto. Só que aí eu cresci vendo meus irmãos mentindo sobre diversas coisas. Tipo, a gente vai na casa da tia e tinha ido numa matinê, que era coisa que meu pai não deixava. Tipo, a gente vai na igreja e aí ia fazer outras coisas. Então, por ser um ambiente rígido, isso fez aumentar toda a quantidade de mentira. Então, talvez fosse um ambiente um pouco mais acolhedor, de olha, vamos entender por que você quer ir numa matinê? Vamos entender por que você tá indo pra não sei aonde? Não. Então, tipo, eu acho que o ambiente traz muito, sim, disso, de tanto influenciar a questão das mentiras, do aumento, quanto dessa... Não tem como a gente falar isentar, mas diminuir a quantidade. E eu fiquei pensando também nessa parte da mentira que é sempre tirar vantagem, sabe? Obter um ganho ali com isso. E aí eu fiquei pensando numa situação assim, por exemplo, o marido trai a esposa. E aí a esposa pergunta pra ele e ele mente, fala que nunca fez isso, que isso nunca aconteceu. E aí ele fica, tudo bem, eles voltam a ter um relacionamento. Aí ele vai e faz de novo. E daí ele vai e mente de novo. O quanto que é reforçador, porque ele tá fazendo isso e a mentira faz com que ele permaneça nesse relacionamento. Então isso aumenta a frequência dele mentir, sabe? Várias vezes, de como a mentira pode ter esse lado assim, de perverso, eu posso dizer, esse lado ruim assim também, de só querer ganhar vantagem em cima disso.
E aí tem uma manutenção também muito grande em cima dessa mentira, né? Um ambiente que vai favorecer aquilo. Então eu tô mentindo e tô ganhando várias coisas aqui em troca, né? Eu tô sendo reforçado de vários jeitos. Continuo no relacionamento que eu quero estar e continuo fazendo coisas que eu queira fazer, né? Que envolve ali a traição. Sim. Então como que também, né? Esse ambiente ele vai favorecendo. Eu achei bem legal isso que você falou e não tinha pensado em um exemplo tão claro assim, mas quanto que é comum, né? Uhum. E aí, eu acho que tanto dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, isso pode acontecer, quanto até pra uma criança mesmo, né? Que eu acho que o movimento da criança é muito isso também, de é prazeroso pra mim, então eu vou fazer. Então, porque eu acho que a mentira, ela é prazerosa, né? Acho que ela traz essa questão de estou sendo beneficiado de alguma forma. Uhum. Mas ela pode trazer culpa também, eu acho. É, que eu acho que vai depender Da percepção, situação, né? de cada pessoa, é. Sim. E da consequência que vai trazer essa mentira, né? Uhum. Então... Mas é legal porque tem várias variáveis. É. E de percepção, né? A gente falou muito que a mentira é um comportamento aprendido. Então isso vai muito do contexto que foi aprendido, né? Sim. Então, é um contexto que favorece essa mentira ou é um contexto que pune essa mentira? Então, qual a consequência também das pessoas pegarem ali que você mentiu, né? Então, tem muitas nuances, assim, dentro desse comportamento também. Que aí eu acho que é muito particular de cada um, né? Sim. Que eu acho que é baseado realmente no contexto de vida, né? Uhum. Eu acho que eu queria te fazer uma pergunta dentro de tudo isso. Fale. Duas, na verdade. A primeira, eu acho que você já trouxe um exemplo, mas eu queria saber se tem outro. De qual foi a maior mentira que já te contaram? A maior mentira que já me contaram? Nossa, tô puxando na memória. Eu não faço ideia. Na minha cabeça vem muito um acontecimento que foi mais recente. Que foi uma mentira que me chocou um pouco, que causou, assim, coisas difíceis, assim, até um afastamento da pessoa que fez isso. Mas deve ter tido mentiras maiores, assim, mas na minha cabeça vem essa agora. Era uma pessoa que fazia parte, enfim, do meu convívio social. E aí ela se aproximou desse convívio muito contando pequenas fofocas, sabe? De outras pessoas ali. E assim, gente, quem não gosta de fofoca? Né? Então, assim, recebeu atenção. Porque vinha com muitas coisas. Só que a gente viu que algumas coisas não batiam, assim, sabe? Dessas fofocas, todo mundo era ruim. E aí, e também outros comportamentos que aconteciam, enfim, a gente deu uma afastada. E aí, eu não sei se acho que a pessoa deu uma percebida, né, que aquilo tava afastando a gente. E ela simplesmente falou que estava com câncer. Só que assim, ela aumentou a história. Na verdade, tinha algumas coisas ali, mas que ela não sabia se realmente era um câncer ou se não era. Sabe, ela aumentou essa história, falando que já, trouxe assim, que precisou tava juntando dinheiro pra fazer tratamento, tava nesse nível já. Nossa. E aí, quando ela contou isso, o que ela teve, todo mundo acolheu? Não, pelo amor de Deus, vamos ver isso, né? Nossa, que situação difícil e tudo mais. E aí, quando a gente descobriu, né, que na verdade não era bem assim, que ela ainda ia fazer o exame, que ela nem sabia ainda o que era aquilo, teve um afastamento radical, assim. A gente cortou o contato real com essa pessoa. Então, essa foi uma grande mentira que me impactou muito, sabe? Porque mexeu em lugares ali que eu falei assim, meu... Sabe, tantas pessoas morrendo disso e a pessoa mentir que tem aquilo, sabe? Por que isso aconteceu? Mas, né, enfim, como a gente tá falando, a mentira é apreendida, ela tem uma função para que isso ocorra. Então, mas foi assim, algo que mexeu assim comigo, essa mentira.
Sim. Mas eu posso falar a minha também, né? A outra pergunta era exatamente essa. A outra pergunta era exatamente essa. Qual foi a maior mentira que você já contou? Nossa, a maior mentira que eu já contei? Tá. Acho que foi na adolescência. Acho que foi essa a maior mentira. Foi na adolescência que a minha mãe não deixava eu ir pra festinhas. Nossa, eu acho que eu nunca contei pra ela até hoje, sabe? Sua mãe vai descobrir ouvindo o podcast. Ela não deixava eu ir pras festas, a minha mãe não deixava eu sair muito, né? Então, assim, eu algumas vezes mentia em algumas coisas, tipo, mentia pra ir no McDonald's, falava que tava na escola, tava no McDonald's, falava que ia almoçar em tal lugar, na verdade ia pra outro lugar. Então, esses tipos de mentiras aconteciam pra eu conseguir sair com os meus amigos. Mas a minha mãe não deixava eu ir pra festas. E aí, o que eu fiz? Porque todas as vezes que eu pedi pra ela, ela não deixava. Aí, o que eu pensei? Se eu pedir, ela não vai deixar. Então, eu montei um esquema que eu ia dormir na casa de uma amiga, a gente ia pra uma festa de família e tudo ia ficar bem, né? Eu ia dormir na casa dessa amiga. E aí ela deixou, né? Porque eu já tinha ido na casa dessa amiga algumas vezes e tal. E aí eu fui pra festa. E aí era aquelas festas que são super erradas, tá? Não estou aqui falando pra ninguém ir. Que rola bebida, rola menor, enfim, tudo isso. E acabou sendo muito trágico, sendo uma experiência ruim, assim. Tanto que eu nunca mais fui, porque não gostei. Mas eu acho que essa foi uma mentira, assim, que eu sustentei. E daí, acho que eu nunca falei pra ela isso. Coisa de adolescente. Ainda bem que não aconteceu nada com você, né? Voltou inteira pra casa. Inteira, mas eu sempre fui responsável. Apesar das mentiras, eu sempre fui responsável, assim, sabe? Sempre tive esse senso. E você, me conte das suas experiências. Então, eu tava tentando resgatar na memória também alguma experiência de alguém que me contou uma mentira muito grande. E aí, antes da gente começar a gravar, eu tava comentando com a Laura que eu sou uma pessoa muito desconfiada. E é muito difícil alguém conseguir mentir pra mim, porque eu consigo pegar a mentira, assim, muito fácil. Mas eu lembro que eu acho que eu era do fundamental ainda. E aí tinha uma menina que andava no nosso grupo que ela era muito mentirosa. Ah, e tem uma do ensino médio também. Mas as duas histórias são basicamente a mesma, só muda o ano. E aí essa menina, ela chegava todo dia, ela pegava e falava assim: ai, tá vendo aquele gato ali? Tô pegando. Todo mundo que era bonito da escola, ela tava pegando. Só que era nitidamente mentira, porque ela não falava com ninguém. Ela só falava com o nosso grupo. Mas pra ela se sentir aceita ali, ela sempre trazia muito isso de tô pegando. E aí, tipo, eu acho que dentro disso, a coisa mais absurda que ela trouxe foi que ela estava grávida. De olha, eu tô grávida, fiz teste, fiz isso, sabe? De trazer prova, de trazer ultrassom, teste e ser mentira. Passou os meses, ela tava... barriga não cresceu, não tinha nada. Ai, gente, eu perdi o bebê. Ela sustentou até o final? Sustentou, de perdi o bebê, mas era mentira. Mentira. Nossa. E aí, ela tinha aquele perfil de sou terrível, mas não posso fazer nada porque a minha mãe não deixa. Então, se essa conversa chegar na minha mãe, eu vou apanhar até... sei lá quando. E aí, a gente acabou se afastando dela justamente por isso, porque cada semana ela vinha com uma mentira diferente. Só que essa foi a maior, de conseguir teste, de conseguir tudo e não ser verdade. Tem planejamento por trás, né? Essa mentira foi muito longe. E tipo, ensino fundamental, acho que ela tinha 12 anos. 12, 13 anos. E isso me chocou muito até hoje. Eu fico pensando, o que passa na cabeça de uma criança de sustentar uma mentira desse jeito, de conseguir provas de que tá grávida, sendo que não tá. E realmente, ela não perdeu. Ela forjou tudo aquilo e... ai, gente, eu perdi. Tô muito mal. Nossa. Confia. E agora, me trazendo pra história, né? Pra mim, mentir sempre foi muito difícil, principalmente pros meus pais, porque era muito atrelada à confiança que eles tinham em mim. Então, como os meus irmãos já mentiram muito, eu me sentia no direito de ser, pelo menos eu, uma pessoa que vai amenizar esses danos. Então, eu me colocava nesse lugar de eu não posso mentir, eu não posso errar, eu tenho que ser a perfeita. Mas,
fora de casa, eu sempre tive muita facilidade pra meter o louco. E esse meter o louco... A metedora de loucos voltando. Sim. Esse meter o louco era muito voltado pra isso de conseguir inventar qualquer história e sustentar e a pessoa acreditar. Então, sei lá. Eu não consigo lembrar de um exemplo de alguma mentira minha, mas eu lembro que eu falava muita coisa do tipo assim, nossa, você acredita que eu tomei um rola? Tá vendo essa marca aqui? Caí. E sabe, sustentar aquilo e a pessoa acreditar e manter aquilo. Só que nunca foi nada assim muito pesado, porque se eu queria sair, eu sempre sentava com os meus pais e conversava, tipo, olha, eu vou pra tal lugar, vou estar com tal pessoa. Sejam que nem a Débora. E se eles falassem não, ou eu batia de frente, pai, eu vou sim, e acabava finalizando por um não, porque eu também não ia desobedecer, mas eu batia de frente. E se eles falassem sim, eu me ajeitava, ia e voltava no horário combinado. Então eu sempre fui, certinha, desculpa, gente. Não, brincadeiras à parte, mas eu sempre tive essa questão com a mentira. Então as minhas mentiras eram mais de tocou o telefone e a minha mãe não tá. Era mais voltado pra isso. Eu não tenho uma grande mentira. Que vida sem graça, né? Tipo, será que não tem? Desconfio de quem não tem uma grande mentira. Lembrei. Pronto, vamos lá. Sabia que lembrei. tinha. Eu acho que uma mentira que eu sustentei durante anos. E assim, gente, enfim, me julguem. Foi uma mentira muito voltada ao meu primeiro beijo. Isso acontece. Porque, como eu falei, eu tinha muitas amigas desde o ensino fundamental. Então, tipo, com 12 anos, todas elas já tinham beijado. E eu não. E aí eu ficava assim, eu já beijei. Qual foi o nome da pessoa que você beijou? Fulano de tal. Não lembro o nome que eu falava naquela época. Só que eu acho que essa foi a minha maior mentira. Foi com fulano de tal. Eu tinha 11 anos. Porque eu tinha 12 nessa época, né? Então eu tinha 11 anos. Como foi? Foi maravilhoso. Primeiro beijo horrível. Horrível. Maravilhoso. Aí, tipo, começava, a fulano de tal, aquele ali. Eu saio fora, menino feio da peste. Então, só que eu acho que foi a única mentira que eu fui sustentando até, sei lá, ensino médio. E depois eu falei, pra que mentir? Por quê? Eu não preciso ter vergonha disso, só que eu acho que eu mentia muito nisso pra ser aceita naquela comunidade ali, porque senão ia ficar, olha, que santa, que perfeita. E a gente tem até uma ideia de que a gente não vai fazer parte. Exatamente. A gente não vai ter esse pertencimento se a gente não tiver passado por aquilo. Né? Eu não tenho experiência. Como que eu vou falar disso se eu não tenho experiência? E aí, eu acho que essa foi a minha maior mentira, que eu sustentei durante muitos anos. Muitos. Mas enfim. Né? Estamos nos expondo aqui também, muita exposição, viu? Expondo os outros e a gente também. Mas você sabe que você foi falando e eu pensei que falar a verdade é mais fácil, isso em termos, assim, do processamento, de como funciona o nosso cérebro, do que falar uma mentira. Por exemplo, onde você nasceu? São Paulo, Guanás. Agora me fala, inventa uma mentira. Eu vou fazer a mesma pergunta e você vai responder mentindo. Onde você nasceu? Eu nasci em Barcelona. Você teve um tempo de pensar e processar essa resposta, né? Porque é isso que acontece com o nosso cérebro, né? A mentira, ela já tá muito bem estruturada e associada. Então você, na sua cabeça, quando eu te fiz essa pergunta, você sabia, né? Você, nascimento, cidade, vou falar. Agora, a mentira, ela vai em um outro percurso. Sim. Né? Que a gente tem que puxar ali no nosso banco de dados os possíveis lugares. A gente tem que inventar uma história que faça sentido com a realidade, né? Então, o nosso cérebro, ele é muito bom em detectar esses erros aí. O que tá incoerente? Às vezes não muito bom, mas ele tem esse processo. Sim. Né? Então é um processo muito mais demorado. E a gente também precisa ativar a nossa imaginação. Né? Então a gente vai utilizar ali várias partes do nosso cérebro para fazer a mentira. Né? Que ela é um processo muito mais demorado. E que o custo de fazer isso é muito maior. Mas ela também tem reforçadores aqui que fazem a gente repetir esse comportamento,
Que louco, né? Sim. E eu acho legal isso que você falou, porque na minha cabeça eu já tava pensando que eu iria te responder caso você me perguntasse, tipo, tá, e onde fica Barcelona? Só que realmente é muito real isso, porque você nem terminou de explicar, você só perguntou, eu já tava aqui processando o que eu poderia falar, caso você perguntasse outra coisa. Tipo, tá, qual é a língua? Fala lá. Você fala, então, 2 idiomas? Então, meu pra cérebro já foi... essa mentira. Que louco isso. O processo, ele envolve ali várias partes do nosso cérebro, assim, que são bem rápidas e associativas, né? Então, a gente vai procurar a partir daquilo que a gente tem e a gente precisa acessar a imaginação também para construir uma história que não aconteceu. Então, é muito legal a gente pensar, né, nisso também. E o quanto isso consome energia, né? Você precisa de muita energia pra você sustentar tudo isso, porque aí você mentiu uma vez, por exemplo, nessa questão do nascimento, eu vou ter que mentir pra sempre. E quanta energia eu não vou gastar fazendo isso, sendo que podia falar, não, São Paulo. A língua é nas... Porque é algo natural a gente sempre buscar a verdade, né? O nosso cérebro sempre buscar a verdade. A mentira é algo que não é normal no nosso cérebro, né? Então, como que eu posso fazer? Como que eu vou utilizar de outras estratégias também? E eu acho legal que até dentro da psicologia a gente utiliza isso, não é recurso a palavra certa, mas é o que tá vindo na cabeça, mas utiliza como recurso, porque a gente sempre costuma dizer no famoso ato falho, né? Nosso cérebro, ele vai jogar ali a verdade, mesmo a pessoa tentando ir pra mentira, vai vir o ato falho. De, opa, você disse que isso e isso? Conte-me mais sobre isso. Então, quanto que era instintivo do nosso cérebro de trazer a verdade, seja no ato falho ou de uma forma direta mesmo, né? É muito louco, e eu acho que pensando nisso, a gente podia também trazer sobre a mitomania, né? Sim. Que é justamente essa prática compulsiva da mentira. E daí a mentira, porque o que a gente tá falando aqui é que vai ter consequências dessa mentira, né? A gente mente por algo, pra ter algum objetivo. Já na mitomania isso não vai acontecer, as pessoas só mentem simplesmente por mentir, não se sabe, não se tem uma causa específica pra fazer aquilo, né? Você mente de forma compulsiva, né? Então mente sobre coisas simples. Então isso afeta muito o teu convívio ali, você e também as pessoas que estão na sua volta. Então mentir sobre qualquer coisa, sabe? Sem necessariamente receber algo em troca ali dessa mentira, né? Então a gente vê assim a mitomania associada a alguns transtornos de personalidade, né? Em alguns sofrimentos que já existem, né? E não se sabe até hoje o que causa essa mitomania, né? Se é um fator específico, se é a junção de muitas coisas, a gente não sabe o porquê que isso acontece. E tem poucos estudos falando sobre isso, né? Porque é muito difícil acessar essas pessoas e fazerem essas pessoas participar de algum estudo científico. Então o custo disso acaba não valendo, sabe? Então não se sabe muito sobre isso, não se tem muito estudo sobre isso. Isso nem é considerado um transtorno, né? Tem uma briga de vamos colocar isso como um transtorno, não vamos, mas a verdade é que a gente não sabe muita coisa, assim. Então não tem como classificar, sobre isso, né? O que a gente sabe é que existe aí esse comportamento está presente em alguns transtornos. E é uma mentira muito compulsiva sobre qualquer coisa, sabe? Sobre detalhes que, sabe, não precisariam ser mentidos ou coisas dessa forma, assim. E que é um sofrimento, né? Um sofrimento para quem vive e para quem tá em volta. Né? Então, como isso, eu acho que é importante isso de qualquer transtorno. Como isso mobiliza a pessoa, né? Como que isso vai trazer um sofrimento para ela também. Sim. Eu acho que é importante você trazer tudo isso, né? Porque eu acho que desde o nosso segundo episódio, que é o diagnóstico nas redes sociais, esse autodiagnóstico, eu acho que é muito legal tudo isso que você trouxe pra gente não se diagnosticar dessa forma, de olha, eu acho que eu estou mentindo demais e eu tenho mitomania. Então eu acho que é muito legal você trazer tudo dessa forma pra gente entender que não é porque você mentiu 3 vezes no mesmo dia que você tem esse diagnóstico.
Então isso é muito legal. Acho que vale reforçar isso, de não se diagnostiquem por aí à toa, assim. E aí, fazendo as pesquisas, né, sobre mentira, eu achei uma reportagem muito legal, que era da Super Interessante. Né, que ela falava sobre 4 mentirosos que mudaram a história. E aí fala das mentiras, assim, de diferentes jeitos e formas. Então, a primeira é de Heródoto. Então, aconteceu no século 5 a.C. Então, ele foi pioneiro na utilização de uma narrativa histórica que foi utilizada, né, para descrever as batalhas entre os gregos e os persas. Então, assim, grande parte do que a gente sabe dessa história foi ele que escreveu. Então, sabe aquele filme 300? Muitas das coisas que estão ali foi ele que escreveu. Só que ele utilizava, assim, de alguns elementos para aumentar essa história. Porque ele utilizava muito a descrição das pessoas que estavam lá. Então, eram descrições pouco cientificamente comprovadas, posso dizer assim. Então, assim, tinha umas bizarrices, tipo homem com cabeça de cachorro, gente com olho no peito. Então, os livros dele tinham, assim, esses elementos também de uma possível mentira aí, né? Aí, o outro que aparece é Pedro, no século I depois de Cristo. Então, ele, né, da Igreja Católica, e ele foi um dos apóstolos. Então, o Pedro, ele pertenceu à Igreja Católica, inclusive ele virou papa depois. Ele foi um apóstolo que levou muito a palavra da Igreja Católica. Só que ele cometeu uma mentira, que foi quando Jesus foi preso. Ele falou que ele não era apóstolo de Jesus. Né? E ele falou que nunca conheceu ele. Então foi uma mentira para não ser pego, para não ser morto, para não sofrer as consequências ali. Outro muito conhecido, Galileu Galilei. Né? Em 1633. Então ele é hiper conhecido, né? Pela revolução científica. Só que ele precisou mentir para não ser morto. Porque na época que ele teve, né, a teoria dele de que a Terra girava em torno do Sol e não era o centro de tudo, a igreja achou isso um absurdo. Achou que era, nossa, algo terrível. Então ele teve que mentir falando que a teoria dele realmente era errada, que não era certa, para não ser morto. Né, naquele tempo. Então, também utilizada para fugir ali da morte. E aí ele só teve uma prisão domiciliar, falava aqui no site. O outro, ele chama, esse aqui eu não sabia, Richard Nixon, em 1974. Então ele foi ex-presidente dos Estados Unidos e ele negou por anos o envolvimento à invasão do Comitê Democrata no complexo Watergate, maior escândalo político da história do país. Então, após ele ser acusado, ele falou que não tinha envolvimento, né? Depois que descobriram, ele decidiu deixar o posto dele para não sofrer o impeachment. O Cura também utilizou aí da mentira, que é bem comum, né? Sim, mais comum políticos fazerem isso. Muito comum. E aí é isso que tinha nessa reportagem. Ai, eu gostei. Grandes mentirosos, né? E eu achei legal porque mostra como que também a mentira teve uma função ali de preservar vidas, né? De como que foi quase num contexto adaptativo de, se eu não fizer isso, eu vou pra forca, né? Mas eu acho muito legal também, porque dentro disso a gente utiliza muito do nosso valor moral pra definir o que é certo e o que é errado, né? Tipo, olha, se, sei lá, seu irmão tá correndo risco de vida, pra salvar ele, você vai mentir ou não? Tipo, teu irmão realmente cometeu um crime, algo que apenas seria pena de morte, mas você tem a chance de salvar ele mentindo. Você mentiria ou não?
Então, muito provavelmente, o nosso valor moral vai ser: vou salvar meu irmão? Você acha que eu vou deixar meu irmão morrer sendo que eu posso salvar? Então, eu acho que isso é muito... Não tem um certo ou errado. Tem o que eu consigo fazer aqui na hora de... Igual esses casos que você trouxe. Pedro, pra se preservar, ele mentiu. De olha, se eu falar que eu conheço Cristo, que eu andava com ele, eu vou morrer. Então, eu não conheço ele. Não sei quem é ele. Então, eu acho que esses exemplos que você trouxe foi muito de eu vou me preservar, então eu vou mentir. Então, sei que mentir é errado, mas pra me salvar eu vou mentir. Sim. Acho que é bem isso que você falou também, e tem uma função ali. Eu gostei dessa ideia que você trouxe, né, de utilizar os valores para entender o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que não é. E eu acho que é muito presente, né, essa questão da mentira. A gente vê dentro de discursos religiosos. Então, quanto que é passível de punição, né? O quanto, se você mentir, você não vai para tal lugar, a punição. Então, tá bem ligado, né? Com essa estrutura também dos ambientes que a gente tá. Muito. E é isso. Agora a gente vai pra parte das indicações. Tá, a gente tem vários filmes, né? Falando sobre mentira. Mas eu lembrei muito daquele filme brasileiro, o Candidato Honesto. Eu nunca assisti, eu só vi o trailer dele. Mas que fala a história de um político ali, como que é a rotina, o dia a dia, o quanto que ele tem que mentir. Ele vai contando várias, né, mentiras e o contexto político. Eu acho que a mentira também tá muito envolvida dentro desse contexto, né? A gente sabe bem. Porque ela é uma reprodução também do que a gente vive aqui, né? Então, acho que é bem legal, e é um filme brasileiro que retrata bem esse cenário, assim, da mentira. Mas a gente tem outros, né? Tem aquele O Grande Mentiroso. Que são os mais clássicos, né? Que fala sobre o pai, a visão do pai, né? O pai que mente muito, e aí vai mostrando a relação dele com o filho e tudo mais. Pensei em outro também, mas não sei se... Eu acho que entraria a mentira, mas de uma outra forma, como a mentira pode ir moldando situações, que é o Show de Truman. Nunca assisti. Você nunca assistiu? Esse filme Não. É muito, muito bom. Ele cresceu numa grande mentira. Então, mentiram, ele é um experimento social. Então, mentiram pra ele sobre tudo. Ele foi gravado desde o nascimento até a fase adulta. É um grande reality show, as pessoas estão com ele em cena, situações. E aí ele vai percebendo algumas coisas e algumas verdades vão começando a aparecer, e ele vai desconfiando de alguns elementos, assim. Já dei um grande spoiler pra você, né, eu acho. Mas parece ser muito legal. É muito legal esse filme. E aí mostra como que a mentira também pode ter consequências bem drásticas, assim, na vida de uma pessoa. Sim. E a minha indicação, como eu só indico coisas antigas, é A Grande Família. Então eu acho que quando a gente foi discutindo algumas coisas, me veio muito o Agostinho na cabeça. As mentiras que ele contava pra Bebel pra sustentar ali aquela família, aquela relação de... Ele era reforçado por ela e pela família, e aí ele ia mentindo pra ela, mentia pro sogro, mentia pra sogra, mentia pra todo mundo. E eu acho que o nosso país, o Brasil, ama o Agostinho Carrara, né? Então me veio muito essa indicação, A Grande Família. Ele mentia bastante. Eles chegaram até a se separar depois, né? Depois de umas temporadas, assim. Sim. A Grande Família retrata muito o cenário que a gente vive, né? No Brasil, eu acho. Muito. De grande parte aqui da população. Sim. Então é isso. Terminamos por hoje. Nos vemos, então, no próximo episódio. Beijinhos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.